Chegamos ao nosso capítulo 16, certo? Nosso último capítulo, América no século XIX, certo? Então, felizmente conseguimos aí, chegar no último capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer suas perguntas, que eu vou estar respondendo assim que possível. Vamos lá começar logo esse último capítulo, Estados Unidos no século XIX. Gente, a gente vai falar de um período dos Estados Unidos pós-independência, até porque nós já estudamos esse processo de independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos eram apenas as 13 colônias, estavam aqui nessa região basicamente, as 13 colônias, então nós já estudamos esse processo. Então, após a consolidação aí da independência dos Estados Unidos, aí no final do século XVIII, eles vão precisar, e vão passar, na verdade, por momentos decisivos durante o século XIX. E durante esse século vamos ter dois processos que vão ser muito importantes, vão ser essenciais, que um vai ser a expansão territorial, Falei para vocês aí que eles estavam só nessa região litorânea, então era necessário expandir esse território para o oeste, expandir esse território para outras regiões, E também com relação à escravidão. Por que com relação à escravidão? Porque a Constituição norte-americana, a Constituição estadunidense, defendia a igualdade, só que não promoveu a liberdade para os escravizados. Então, por isso a gente diz que era meio contraditório, Como é que a Constituição defende a liberdade dos escravizados, mas não se fala sobre a abolição, defende a liberdade dos escravizados, defende a liberdade, o princípio de liberdade, mas não debate a questão da liberdade dos escravizados. Então, por isso, uma questão aí contraditória. Eu coloquei o mapa aí para vocês terem uma ideia, de o que eram os Estados Unidos nas 13 colônias. Tivemos aí eleições presidenciais norte-americanas esses dias agora, então vocês provavelmente viram o mapa dos Estados Unidos em vários jornais e em vários momentos. Então nem sempre os Estados Unidos foram assim, Então é justamente sobre esse processo de expansão que nós vamos conversar hoje, Durante aí esse século XIX, os Estados Unidos eles vão anexar vários territórios, e para conseguir anexar esses territórios, eles vão se envolver em guerras, eles vão comprar outros territórios. O objetivo principal era aumentar a extensão territorial e, consequentemente, aumentar o poder econômico desse país aí, recém-formado, digamos assim. E para isso foi fundamental a doutrina Monroe. Nós já conversamos sobre essa doutrina em um outro capítulo. Vamos falar um pouco mais sobre ela. De fato, se você ainda não entendeu, nessa aula você vai entender o que foi a doutrina Monroe. Olha só, gente. Para tentar evitar aí, que os países americanos ou outras terras americanas fossem colonizadas pelos países europeus, em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele vai divulgar a chamada doutrina Monroe. Essa doutrina tinha como lema aí, América para os americanos. E qual era o objetivo? O objetivo aí, gente, do Monroe era diminuir a influência que as potências europeias tinham sobre os países latino-americanos, que eram antigas colônias dessas potências europeias. Então, quando Monroe fala América para os americanos, ele está dizendo que a ideia dele é que os europeus não venham intervir, não viessem a intervir economicamente, militarmente nas terras da América como um todo, Então, por isso, o objetivo era diminuir essa influência aí das potências europeias sobre os latino-americanos. A doutrina aí, apresenta os Estados Unidos como os nossos protetores, protetores aí do continente americano. Dessa forma, eles conseguiam aí afastar a influência europeia do continente e aumentavam a autoridade deles sobre esse território. Então, você tem uma charge aí que eu coloquei no mapa para vocês, onde você tem o Tio Sam, que eu já expliquei, representando os Estados Unidos.
traça uma linha no chão, meio que daqui ninguém passa, né? E aí você tem do lado figuras que representam o gordinho aí a Inglaterra e o outro representando a França, potências tradicionalmente europeias, né, que tinham colônias na região da América. Tiveram colônias, né, na região da América. Então a ideia é de afastar essa influência, principalmente a Inglaterra, né, que depois da independência do Brasil quis ter muita influência na economia brasileira. Então a ideia da doutrina Monroe não é porque os Estados Unidos eram bonzinhos, eram os protetores da América e tal, não. A questão é que eles tinham interesses econômicos aí, né? Por isso essa doutrina Monroe. Então na prática aí, né, na verdade, a doutrina Monroe ela acabou colocando os Estados Unidos numa posição privilegiada, né? Se tornou o grande influenciador aí, o grande centro de poder em relação aí a outros países americanos. Então a gente pode dizer que os Estados Unidos assumiram o papel de colonizadores, né, de influenciadores desses países, certo? Chegamos a um outro ponto também que nós já conversamos um pouquinho lá quando falamos de independência dos Estados Unidos, vamos relembrar agora, que foi o chamado Destino Manifesto e a corrida para o Oeste. O que foi o Destino Manifesto? Gente, Destino Manifesto era uma teoria também, tá? Chamada Teoria do Destino Manifesto, e ela foi decisiva para essa ação de ida dos norte-americanos para o Oeste, de expansão para o Oeste, né? Segundo essa ideia aí, né, os habitantes dos Estados Unidos, eles tinham sido escolhidos por Deus para a missão de expandir o território. E no momento que eles expandissem o território, eles iriam levar aí suas concepções, suas ideias, sua religião, sua ideia de liberdade, sua ideia de democracia, levar a concepção de progresso para outras nações, né? Essa ideia aí do Destino Manifesto, gente, ela tinha uma relação com a ideia de predestinação defendida pelos protestantes calvinistas. Tá? O que era essa ideia de predestinação? A ideia que tudo que acontece na Terra, todos os eventos, eles são previamente determinados por Deus. Então, segundo essa doutrina, era a missão dada por Deus aos habitantes aí, né, aos estadunidenses, levar democracia, levar aí a ideia de liberdade, a ideia de progresso para outras nações. Por isso se expandir. E aí eu coloquei entre as imagens, né, o que seria aí essa doutrina personificada, né? E aí perceba, ela vai levando o que seria a modernização, meio que fios elétricos, né? E aí aqui você tem a representação meio que obscura de alguns indígenas, né? Você não tem nada, só coisas naturais, ligadas à natureza aqui, mas olha de onde ela vem. Você já tem uma modernização, ferrovias, trens, casas, né? Então, ou seja, e um ambiente mais claro. A ideia de esperança, a ideia de que esses estadunidenses aqui vêm trazendo o progresso, certo? Então, com base nessa concepção aí, esses estadunidenses vão dar início a esse processo de expansão territorial e vão ampliar as fronteiras para o oeste. E aí a gente começa a chamada corrida para o oeste. Foi a corrida para o oeste? Foi essa expansão territorial em direção justamente ao oeste, que era para onde eles tinham que se expandir, né? Para o outro lado era o oceano, né? Então, essa expansão aí tinha como objetivo principal ampliar as áreas para agricultura, para pecuária e também explorar recursos naturais, né, que pudessem existir ali, como metais preciosos, por exemplo. Então, nesse período, o governo vai criar a Lei de Remoção dos Indígenas. O que era isso? Essa lei permitia que os estadunidenses pudessem expulsar os indígenas que habitavam as regiões que eles queriam ocupar. E aí, dessa forma, né, a expansão vai gerar vários conflitos, várias guerras, várias mortes, etnias inteiras de indígenas vão ser dizimadas de formas violentas, né? Então vamos ter a morte aí de milhares de indígenas
e além da morte, suas terras ainda vão ser tomadas, certo? Então, nem sempre, gente, a expansão trouxe os resultados esperados, né? Nem sempre essas regiões ocupadas progrediam economicamente. Muitas pessoas que participaram desse processo de expansão tiveram de voltar para a região das 13 colônias, ou então permaneceram no oeste, mas vivendo em condições extremamente pobres. E é engraçado que essa questão aí do oeste, né, a história desses viajantes, vai refletir muito no cinema dos Estados Unidos no século depois desse período, no caso no século XX já, né? Então, temas como, por exemplo, aí, temas aí que estavam no imaginário das pessoas, né? Os riscos, viagens que poderiam acabar em tragédia, ausência de leis no oeste, né? O sonho de enriquecer, contato com populações indígenas, tudo isso vai servir de inspiração para a produção de vários filmes em Hollywood, né? Para os estadunidenses, essas histórias elas aconteceram aí no oeste muito longe, muito no passado, o oeste longínquo, por isso Far West, de onde vem a palavra faroeste. Então, os filmes de faroeste, gente, onde tem cowboys, tem indígenas e tudo mais, né? Aquele ambiente meio deserto. E esses filmes de faroeste foram inspirados nessa ideia de expansão para o oeste, nesse conflito entre os indígenas, o conflito que ocorria durante o processo de expansão. E geralmente nos filmes de faroeste antigos, tá? Tô falando dos filmes antigos, existia uma fórmula mágica, digamos assim, para o sucesso do filme, né? Que era a história de um mocinho versus um bandido, né? E na maioria das vezes o bandido eram retratados como indígenas, selvagens e violentos. Então, atualmente ainda tem a produção desse tipo de filme de faroeste, só que agora já tenta aí, né, apresentar a visão do indígena, uma perspectiva historicamente um pouco, digamos assim, sem um preconceito com relação aos indígenas, tá? Galerinha, hoje fica para vocês o exercício da página 52, tá? Façam lá o exercício da página 52. Deixa eu botar logo aqui, não vocês dizem depois que eu não passei exercício, né? Exercício página 52, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.